Coucou la famille! Vous allez bien, on espère. Bom, essa é a nossa primeira aula da semana Trilha do Francês e nós estamos muito felizes, tá, em estar aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo, todas as aulas, tá? Sigam o cronograma e é isso, gente. Super E, feliz. e é bom vocês procurarem um lugar silencioso para prestar muita atenção em tudo que a gente vai falar durante a aula, porque se você prestar bem atenção em todas as aulas da semana, eu acho que você com certeza vai sair da semana falando algumas coisas do francês, principalmente se apresentar, entender quando alguém está se apresentando e mais outras coisas, ok? Então procurem um lugar bem silencioso e pegam um caderno e a caneta de vocês e vão anotando as explicações. E qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat e a gente vai responder. Então, sem demorar mais, podemos começar, né? Boa, essa dica é muito boa, hein, gente? Pega o seu caderninho e vai anotando, tá? As expressões, as palavras que você quer procurar, pesquisar, as dúvidas, tá? É bem importante isso. Legal. Então, vamos começar? Isso aí, nossa aula 1, se présenter et faire connaissance. Se apresentar e... Faire connaissance. Voilà. Tá, Bom, a gente colocou esse diálogo pour planter le décor. Planter le décor para dizer, para dar um norte a tudo que a gente vai ver ao longo dessa aula. Porque nesse diálogo, tudo o que a gente vai estudar nessa aula está nesse diálogo. Então, a gente parte desse diálogo para ir estudando cada coisa que a gente quer que vocês entendam e aprendam nesta aula. Isso mesmo, né? Esse aí é o contexto inicial, tá? A gente está partindo desse contexto, como o professor Fleury explicou, para dar andamento às explicações, certo? Dessa aula, que é se présenter et faire connaissance. Então, a gente parte desse contexto que a gente vai fazer agora, eu e o professor Fleury, tá bom? A gente vai se apresentar e se conhecer, tá? Lendo o diálogo para vocês. A gente vai fazer uma primeira leitura e depois uma segunda no ritmo mais devagar, tá? Isso. Então aproveitem, prestem bem atenção na pronúncia, tá? De cada palavra, de cada frase, aguçem os ouvidos e prestem atenção no diálogo. Et on y va? On y va, c'est qui commence? C'est toi, moi? Ouais, je commence. Ok. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sandra. Et toi? Je m'appelle Fleury. Enchantée, Fleury. Enchanté. Tu viens d'où, Fleury? Je viens du Bénin. Je suis béninois. Et toi? Je suis brésilienne. Tu habites où? J'habite à São Paulo. Et toi? J'habite à Bruxelles. Tu fais quoi dans la vie, Sandra? Je suis professeur. Et toi? Je suis professeur aussi. Super. Bon, je cours maintenant et au revoir, Fleury. Au revoir, Sandra. À bientôt. À bientôt. Então, gente, esse é um contexto de uma conversa informal que pode acontecer na faculdade, com um grupo de amigos e amigos de amigos, né, que você está conhecendo, num restaurante, numa festinha. A gente não está podendo fazer festinha, né? Mas pode acontecer também até virtualmente, né? Você conhecendo alguém. Então, sempre você vai fazer essas perguntas, tá? Vamos fazer, então, repetir o diálogo. Mas mais dessa devagar? vez devagar.
para Certo. vocês pegarem a pronúncia, prestem bem atenção na pronúncia. Depois a gente vai traduzir também, tá? Só para vocês terem uma ideia, mas já vão pensando aí, né? Se é um diálogo de apresentação, a gente pode pensar na nossa língua, né? Que questões a gente coloca e como a gente se apresenta na nossa língua materna. On y va? Ok? Salut, Salut! comment tu t'appelles? Je m'appelle Sandra. Et toi? Je m'appelle Fleury. Enchantée, Fleury. Enchanté. Tu viens d'où, Fleury? Je viens du Bénin. Je suis béninois. Et toi? Je suis brésilienne. Tu habites où? J'habite à São Paulo. Et toi? J'habite à Bruxelles. Tu fais quoi dans la vie, Sandra? Je suis professeur. Et toi? Je suis professeur aussi. Super. Bon, je cours maintenant. Au revoir, Florie. Au revoir, Sandra. À bientôt. A bientôt. A gente esqueceu de colocar a resposta aí, mas a Sandra também fala, tá? A bientôt. E você sempre vai ter que responder, né? Quando alguém estiver se despedindo. Então é isso aí. Esse é o nosso diálogo, tá? Espero que vocês tenham entendido já alguma coisa. A gente traduz? Então, vamos. Acho que não precisa, não. Vamos continuar. Tá bom, quando a gente for falando Se as vocês coisas, tiverem dúvidas, coloquem no chat, a gente vai respondendo, tá? Depois. ok? Então, a gente continua. Vamos lá, continue aí, pode passar. Então, aqui, a gente vai falar de principalmente três coisas. No diálogo, se vocês prestarem atenção, parece que são duas pessoas que estão de boa, uma com outra, tipo numa situação décontractée, numa situação meio que informal. Então, Saída? em francês tem o formal e informal. E a formalidade na língua francesa é muito importante, muito importante. E aqui a gente vai ver a diferença entre o informal e o formal. Quais são as formas de se cumprimentar informalmente e quais são as formas de se cumprimentar formalmente? No início do diálogo, vocês viram salut, salut, salut que poderia ser, que é oi, o olá, é uma forma de se cumprimentar que é informal, que até pode que em algumas situações se usam, todo mundo usa. Além do salut, tem cucu. Cucu que eu acho bem legal porque traduz mais essa ideia de intimidade com a pessoa. Então, você, de maneira informal, para cumprimentar alguém, você fala salut ou cucu, salut, cucu. Então, são essas duas formas, principalmente essas duas formas que você usa para cumprimentar alguém de maneira informal. Agora, de maneira formal, quais são as formas que você usa? As formas que você usa de maneira formal são divididas em período do dia, ao longo do dia. Então, de manhã, você usa bonjour, monsieur ou madame. Bonjour, monsieur ou madame. Porque monsieur, para dizer senhor, e madame, senhora. Por causa dessa questão da formalidade. Então, bonjour, monsieur, você pode, monsieur Barbosa, bonjour, madame
de Santos. Então, você fala o sobrenome da pessoa. Ou se você não conhece o sobrenome, você pode falar bonjour, monsieur, bonjour, madame. E vamos lá, vocês conversaram e na hora de se despedir, você fala bonne journée, bonne journée, bonne journée, para se despedir de manhã. E agora, ao meio-dia e à tarde, você fala também bonjour, bonjour, monsieur ou madame, bonjour, monsieur ou madame. E para se despedir, você fala bon après-midi, bon après-midi, à noite. Você fala bonsoir, monsieur, madame. Sempre monsieur, madame, em situação formal. Monsieur, madame. E prestem atenção, aqui à noite você pode usar bonjour também, porque tem bastante gente que usa bonjour à noite. Por quê? Porque pensa-se que ao longo do dia você não viu a pessoa e é a primeira vez que você está vendo a pessoa no dia. Então, o primeiro cumprimento é bonjour. Então, já aconteceu de eu ir para um lugar à noite e a pessoa, para me cumprimentar, fala bonjour. É isso, é normal, não se assustem com isso. Tem gente que fala bonjour à noite, gente que pode falar bonjour à noite. Não é muito comum, o pessoal fala mais bonsoir, mas tem gente que pode falar bonjour, ok? Então, bonsoir, monsieur, madame. Sempre monsieur, madame. E se você conhece o sobrenome da pessoa, você coloca monsieur tal ou madame tal. E você já teve conversa com a pessoa, vocês conversaram, na hora de se despedir, você fala bonne soirée, bonne soirée. E quando está na hora de dormir, você quer desejar boa noite para a pessoa dormir bem, você fala bonne nuit. Esse bonne nuit é só na hora de dormir, quando você sabe que a pessoa vai dormir, você deseja. É tipo, aquele tenha uma boa noite, é bonne nuit em francês. Bonne nuit. Então, repetindo, bonjour, monsieur ou madame, bonne journée para se despedir. À tarde, bonjour, para se despedir, bon après-midi. À noite, bonsoir, monsieur ou madame. Para se despedir, bonne soirée. E para desejar boa noite, bonne nuit. Ok? Tá. O bonjour é importante, né? Sim, o Você bonjour é também, importante. a gente também pode falar bonjour numa situação informal, né? Assim, estou chegando na Sim, casa de um amigo para cumprimentar, não necessariamente ele sempre formal, né? Outra coisa também que o professor Fleury me fez lembrar aqui é que o salut, eu uso ele é informal, então eu posso conversar, utilizar essa forma de cumprimentar, né, de chegar, com pessoas que eu não conheço também, ou com pessoas que eu já tenho uma proximidade nesse contexto informal. Não necessariamente eu tenho que ter proximidade com a pessoa, como é o exemplo do diálogo que a gente mostrou, né? A gente está se apresentando, perguntando o nome, o que a pessoa faz, né? Está se conhecendo. E duas pessoas se conhecendo ou mais. Então, assim, em contextos informais, quando você encontra pessoas que você não conhece ainda. legal. Agora, retomando o diálogo. Já foi, né? Não, retomando, não necessariamente, a gente não vai retomar falando, mas tem esses destaques aí que a professora Sandra vai fazer uns Sim, comentários sobre esses destaques. isso. Eu coloquei esses destaques aí, gente, para a gente destaquei o pronome tu, tá? Para a gente perceber que ele faz parte de um contexto, ele é usado sempre no contexto informal, tá? Para eu saber que quando eu estou nesse contexto formal, vou sempre usar o pronome tu, tá? Para diferenciar do vous. Então, comment tu t'appelles? Tá? Et toi? Então, se a pessoa está falando usando tu,
comigo, avec moi, eu também sei que eu posso usar o tu avec elle, com ela. Então, né, você fica à vontade. Tu viens d'où? Et toi? Outra coisa, esse você vai utilizar, você vai usar, fazer o biquinho, o famoso biquinho aí, gente. Esse biquinho é importante, tá? Então, a gente tem até um vídeo no nosso canal que fala como Sobre descomplicar esse biquinho. Tem um biquíni. exercício bem legal que vocês podem fazer, que é super simples e que ajuda bastante, tá? Para você desenrolar aí esse biquinho. E isso é muito importante quando você está começando a aprender francês. Já, agora, né? Não deixa para depois, não. A treinar isso, a ter esse hábito, tá? Tu viens d'où? Et toi? Tu habites où? Et toi? Tu fais quoi dans la vie? Et toi? Então, essas são as marcas, tá? De um diálogo, de uma apresentação, de uma conversa informal, tá bom? É isso que eu queria colocar para vocês quando eu fiz esse destaque. Legal. Agora, a gente viu que no diálogo que para se apresentar, você fala je m'appelle, mas tem outras formas de se apresentar. E uma delas é dizer je suis. Você fala je suis e você fala seu nome. Então, aqui, numa situação informal, fala salut, je suis Sandra, et toi? E eu respondo je suis Fleury, enchanté Sandra. Ok? Então, je suis mais o seu nome. Je suis Carole, je suis Frédéric, je suis Ricardo, je suis... e você fala seu E nome. Charlie? Je suis Charlie, Charlie Hebdo. Dia. Então, e também a gente tem outras formas de se despedir. A gente tinha visto o, o au revoir, tinha visto o au revoir. Aqui tem o au revoir, bonne journée, au revoir, à demain, à plus, que é até mais, e tem à toute, que é a forma curta de à tout à l'heure. É tipo, até daqui a pouco. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Gente, tem uma coisa que eu lembrei agora. Eu volto nos slides anteriores. Aqui, como se despedir. Tem au revoir que é até logo. E quando é que você usa au revoir? Você usa au revoir até você rever a pessoa. E tem a bientôt, que é até breve. Você usa isso quando não se sabe quando é que você vai rever a pessoa de novo. E você usa à demain para dizer até amanhã. Então, principalmente essas três formas para se despedir. Au revoir, à bientôt, à demain. E, voltando aqui, tem a plus, que é até mais, e a tout. A plus e a toute são mais informais. Então, São as mais usadas também? são mais usadas. Num contexto formal, você não vai dizer a toute para a pessoa, não. Você fala Não, au né? revoir ou à bientôt. Ok? E engraçado, assim, interessante também, vocês prestarem atenção, por exemplo, a palavra au revoir, né? Que se a gente fizer uma tradução ao revoir, revoir, que vem do verbo ver, ver novamente, né? Revoir, Rever. rever. Então, até como o professor Flor explicou aí, né? Até você rever a pessoa. Muito legal. É isso.
Agora, vamos Aqui a falar gente tem um exemplo do diálogo formal. formal. Gente, os franceses, eles são bem formais, professor. Os franceses francófonos, a língua francesa, né, corrigindo, ela tem uma característica de Formalidade, sim. qualidade. Muito formal, é uma língua muito formal. Eu tenho uma aluna que mora na França, e ela sempre me fala, nossa, eu odeio essa formalidade dos franceses e tal. Ela é brasileira? É brasileira. Eu falo, nossa, fala monsieur, monsieur, não, eu não consigo. Mas a língua francesa é assim. Isso Então, é importante a gente lembrar disso, né? E aprender mesmo do início. Não para você ficar falando o tempo, né? Falando só formalmente, aprender e falar, mas para você reconhecer, é importante, né? Reconhecer e saber usar nos momentos. Porque, por exemplo, a um diálogo formal, a maneira formal de falar, utilizando o pronome vous, que é o que a gente vai ver agora nesse diálogo, você não é só numa entrevista que você vai ter que usar o vous, né? Falar usando o pronome vous. Vai ser em muitos contextos, assim, quando você vai pedir uma comida no restaurante, vai numa padaria comprar um pão, tá no supermercado, vai pagar o supermercado. É sempre nesses contextos assim de você assim, vai ter que utilizar o pronome, você vai ter que falar com o vous, tá? Então isso e, aí é bem importante. e é muito importante isso, porque tem até pessoas que exigem para você usar o vous, Sim. porque não, a questão de voyer, de tutoyer é muito importante em francês. É. E às Então, vezes você já aconteceu comigo, da pessoa perguntar, né, se ela pode usar o pronome tu avec moi, comigo. Eu posso te tutoyer, que é uhum, utilizar o pronome tu. Je peux te tutoyer. Eu posso falar vous. é, De certa forma, a pessoa está perguntando assim, eu posso... a gente pode falar aqui sem isso, muita formalidade? é, Sim. Estou aqui. É e interessante. sobre isso, um exemplo interessante que eu tenho é tipo, onde eu trabalho, quando eu fui fazer a entrevista, era tudo vous, monsieur, monsieur Kiki, monsieur, e eu também vous. Mas quando eu comecei a trabalhar, uma semana depois, a gente já estava usando o tu. Então, é para vocês entenderem que as coisas mudam rapidamente. É tipo, é uma coisa formal num momento, mas que pode mudar a depender dos laços no tempo, ok? Sim. Alguns contextos não tem para onde correr, né? Sim, não tem mesmo. Você sabe que você vai ter que na universidade, por exemplo, ou na escola, vai ser sempre Madame la professeure, Monsieur le professeur. prof, Ok, é isso. agora vamos ao nosso diálogo. Vamos lá, nosso exemplo de diálogo formal, Ok, tá? vamos lá. Diálogo formel. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Caris Kundera. Quelle est votre profession? Je suis médecin. Quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. Vous êtes d'où? Je suis de la Côte d'Ivoire. Vous habitez où? J'habite à Paris. Voilà. Vamos falar de novo, mais devagar. Mais uma? Vamos lá, mais uma, um pouco mais devagar, tá? Isso, ok. Então, preste atenção aí. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Caris Kundera. Quelle est votre profession? Je suis médecin. Quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. Vous êtes d'où? Je suis de la Côte d'Ivoire. Vous habitez où? J'habite à Paris. Voilà. Non, on continue. On continua, eu queria só fazer uma observação aqui, Ouais. importante também. Pode voltar lá no diálogo. Se vocês repararam na pronúncia, quando eu vou perguntar, comment vous appelez? Então, a gente tem aí, né? Não só aí, mas vocês vão presenciar isso muitas vezes na língua francesa. Uma liaison fonétique, tá? Quando o som do final ali da palavra, o som da letra, junta com o início da outra. Então, a gente tem uma liaison, ligação, uma liaison fonétique, tá? Então, isso vai acontecer, às vezes você escuta um Z ali, é a liaison fonétique. Legal. C'est ça? On continue? Aí, gente, então, a gente colocou esse modelo ficha de inscrição para vocês perceberem, né? Então, que elementos a gente aprende quando a gente está se apresentando. O que a gente precisa, tá? Básico do básico para se apresentar em francês, né? Para se apresentar e para faire connaissance. Então, você tem aí le nom, prénom, âge, pays, nationalité, profession et ville, tá? Fala de novo. Nom, prénom, âge, pays, nationalité, profession e ville. Isso mesmo. Então, bastante coisa, né? Para a gente já saber de imediato, assim, um pouco da pessoa, né? E aí, eu quero explicar para vocês uma diferença, tá? Nom e prénom. Se vocês observarem lá no diálogo, né? O Carissa, ele fala o nome dele e o prénom, tá? Na verdade, aqui, nom, pra gente, é o sobrenome, tá? E o prénom é o nome. Em francês, é o contrário, seria isso, né? O contrário. Mas se você pensar, por exemplo, na palavra prénom, prénom, é o pré-nome, é o que vem antes do nome, tá? O nome, Kundera, e o prénom, que vem antes do nome, Caris, que seria nome pra gente, né? Primeiro nome. Tem gente que tem vários nomes, né? Primeiro nome, segundo nome, terceiro nome. Tipo eu. Hã? Tipo eu. Sim, eu percebi que não só na França, mas em vários países assim de língua francesa, né, francófonos, tem traz essa questão cultural, né, das pessoas terem vários prénoms. Eu tenho um amigo que ele tem 4 prénoms antes Mas do. no Brasil, por exemplo, alguém que se chama alguma coisa da Silva, Barbosa, então são mais sobrenomes. Os São dois, sobrenomes, Não entendi. é muito comum. Tem os nomes, a gente tem o nome composto, Maria Eduarda, Ana Luísa, são 2 nomes, né? Nome composto assim. Entendi. Maria, Ana, Ana Maria. Ok, legal. On É continue? isso.
On continue. Eu acho que deu para vocês entenderem, né, o que era cada elemento ali, né? Nome, depois que a gente explicou a idade, a profissão, que são os elementos, são as palavras, né, que vocês agora já reconhecem, mas que estão desde o primeiro diálogo, tá? Ah, voilà. Tu fais le formel ou informel? Bon, je commence alors. Donc, aqui a gente aprendeu a responder, a se apresentar. É bom você estar ligado, você ficar ligado nas perguntas que você precisa fazer. Até porque se você não souber essas perguntas, se alguém fizer essas perguntas para você, como é que você vai responder? Então, é bom você saber essas perguntas de cada contexto, em contexto informal, em contexto formal. Então, em contexto informal, as perguntas são as seguintes. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment tu t'appelles? Tu, esse tu aqui que marca que é um contexto formal. Você vai ver aqui também o tu. Tu é do. Tu é do. Você é de onde? Tu habites où? Tu habites où? Você mora onde? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Você faz o que na vida ou da vida, sei lá. Uhum. Eu sei, é isso. Você faz o que da vida, né? Você faz o que da vida? É para perguntar a profissão. Porque dizer com alguém que você tem essa proximidade, quelle est ta profession, fica uma coisa meio estranha. Então, é por isso que fala, tu fais quoi dans la vie? Em português também a gente usa bastante, né? A gente pergunta, Ah, legal. faz o que da vida? O que você faz? Às vezes não é nem da vida, mas o que você faz? Você só estuda. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Qual é sua idade? Agora vamos ver quais são as perguntas num contexto formal. Normal. Formal. Hã? Não é? Bom, então, você vai fazer a troca do pronome, tá? Básico, vai utilizar o pronome vous. E aí você vai ter que prestar atenção, porque trocando o pronome, você também vai mudar aí o verbo, Conjugação. a conjugação do verbo, tá? Aqui vai ser comment vous vous appelez, ok? Comment vous vous appelez? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Vous habitez où? Vous habitez où? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Então, é isso, gente. Você prestar atenção no pronome, né? Na troca do pronome, na conjugação também, à medida que vocês vão praticando, tá? E depois mais à frente estudando, né? As conjugações, vocês vão perceber. Mas o que é importante retenir agora, né? Nesse momento? Saber essa diferença, tá? E saber se apresentar. E colocar essas questões aí. Né? E Saber poser ces questions, fazer essas perguntas e responder, tá? Então a gente já deu as respostas para vocês, né? Só estamos colocando aqui em ênfase as perguntas. E, desculpa, Flori. eu queria só acrescentar uma coisa, que esse vous aqui, no contexto formal, é o que em português seria
colocado para senhor ou senhora. Aqui, por exemplo, como o senhor ou a senhora se chama. Então, e vai seguindo. O senhor é de onde? A senhora mora onde? Qual é o nome da senhora? Qual é a profissão do senhor? Qual é a idade do senhor? Então, é só isso que eu queria acrescentar. Legal, isso mesmo. Agora, Nossa aula está chegando ao fim. e dando um resuminho da aula, o que é que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu como se apresentar. E como se apresentar, eu falo je m'appelle, eu falo meu nome, ou je suis, eu falo meu nome. Nesse E ponto aí, eu só queria colocar, gente, é bem importante. A gente não viu aqui os verbos, tá? É importante que vocês reconheçam e saibam se apresentar e colocar essas questões. O professor Fleury acabou de colocar aí, como je m'appelle. A gente vai usar o verbo s'appeler, que é se chamar, né? Então, eu estaria dizendo como eu me chamo, tá? E je suis, o verbo être, être, que é eu sou, tá? Então, C. dependendo, você é o verbo ser, eu sou. É bem importante já de início você reconhecer, né? Saber que eu posso E, utilizar. e esses dois verbos são muito importantes para a apresentação. Le verbe s'appeler, que é um verbo pronominal, e Isso, o verbo être, chamar-se e ser, esses dois verbos, ok? exatamente. A gente aprendeu também o contexto formal e o contexto informal. A gente aprendeu que o que marca um contexto formal é o pronome vous e o que marca o contexto informal é o pronome tu, ok? Donc, comment tu t'appelles? Comment vous vous appelez? Então, a gente viu também a diferença entre nome e prenom, nom e prénom, sendo nom o sobrenome e prénom o nome, ok? A gente viu as diferentes formas de se de cumprimentos. Quando em contexto formal, a gente fala salut, o coucou. Quando é em contexto formal, de manhã a gente fala bonjour, à tarde bonjour, à noite bonsoir. A gente aprendeu também a fazer perguntas, as perguntas para pedir para alguém se apresentar. E sabendo essas perguntas, isso nos ajuda a responder corretamente quando alguém nos pergunta. E quais são essas perguntas? Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Tu habites où? E assim em diante. Essas perguntas a gente viu. E uma coisa importante vocês saberem são essas dicas, das quais a professora Sandra vai falar agora. Isso. Então, é muito legal esse resumo aí do que você viu, tá? Eu acho legal, né? Porque aí você vê que você, olha quanta coisa, né? Você tem nessa aula, tá? Para você não ficar perdido. Então, eu queria complementar aí, que eu acho muito legal, sobre os cumprimentos, tá? A forma de você cumprimentar, que é bem marcado isso no francês, né? Na língua francesa, de ter um período, né? Le matin, le midi e o après-midi. Midi, que é meio-dia, e après-midi, que é à tarde. Après, depois do meio-dia, mas pra gente é à tarde, né? L'après-midi e le soir. Então, assim, é importante a gente saber, porque aí a gente também situa contexto formal e informal, né? Como o professor Fleury colocou aí, né? A gente sabe já usar, não só falar bonjour e salut, mas a gente sabe o momento, né, para colocar. E tem uma coisa muito interessante
que eu pensei nisso agora, e eu sempre penso assim, porque o período de la journée et la nuit, em francês, a gente tem le matin, midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Então, você pode falar bonjour de 6 horas da manhã até 6 horas da noite. Você pode usar o bonjour, né? Você pode estar falando até depois também. Uhum. E o bonsoir depois das 7 horas da noite, não é isso? 7 horas eu já Oi? começo a falar. Tá? E a gente tem um período aí, não que você não cumprimenta, não está bem relacionado com o período, mas a gente tem Rapaz, um você não período que é... cumprimentar porque você está dormindo, né? Exatamente. Que é o... Eu tô dormindo nessa hora, né? Bom, era para estar. Que é a madrugada. Como é que você fala madrugada em francês? Onde petit matin, petit matin. É tipo, por exemplo, Matin. para dizer 2 horas de madrugada, a gente fala 2 horas de matin. Donc, Mas a gente essa. também fala em português, 2 horas da É, manhã. é Uma da meio, yeah. manhã, 2 da manhã, da manhã. Mas a gente não fala que é à noite. Porque em francês eu posso dizer la nuit, Uhum. que tá é madrugada, ou le petit matin, é madrugada. La nuit ou le petit matin, ouais. Ou le petit matin, e também, né? Mas le petit matin, é quando tá perto de amanhecer, sabe? Perto de amanhecer já. Isso. Petit, pequeno, a Hum. pequena manhã. Olha que Isso. bonitinho. Vamos cessar. E agora vamos para as dicas. Isso. Importante, tá, gente? Tudo isso que a gente viu aqui. O que é mais importante? Fazer os exercícios que a gente vai propor no grupo, tá? A gente vai colocar, acabando essa aula aqui, a gente já coloca os exercícios lá no grupo, tá? Para vocês fazerem. Reler os diálogos. Reler os diálogos. Teve dúvida, anota, tá? Praticar a pronúncia fazendo os exercícios de repetição. No grupo lá do Telegram, nosso grupo, eu postei uns vídeos falando, dando algumas dicas, tá? Falando como é importante o exercício de repetição, de pronúncia, para o pessoal que tá lá, tá? E é isso, para você poder aproveitar, não deixar aí essa aula passar esquecida, para aproveitar tudo isso, o conteúdo que você viu, tá? Se você fizer isso, pegar um pouquinho, uns minutos ali do seu dia, 15 minutos, e repetir os diálogos, chama alguém que estiver em casa ali para fazer junto, né? Mas aí vai repetindo os diálogos e prestando atenção na sua pronúncia também, porque quando você fala, você escuta, tá? Dá certo. Dá muito certo. É isso. Pensar. Então a gente, on est à la fin de notre cours, a gente está no final da nossa aula e ficamos muito felizes em ter compartilhado esse momento com vocês e eu acho que é importante vocês colocarem em prática tudo que a gente viu e principalmente prestar atenção na pronúncia, rever tudo que a gente viu na aula e continua assistindo às outras aulas da semana, porque a ideia é, assistindo todas as aulas, você sair da semana já falando, ok? Professora Sim, Sandra? essa é a nossa programação, exatamente. É importante frisar, né? Já falando, né? Mas não é essa coisa de falando francês, fluência em uma semana, mas é o programado que a gente programou, né? Então, se você participa dessa aula, faz os exercícios, você já consegue, né? A começar aí a já se expressar, se apresentar, por exemplo, né? Em francês. Por exemplo, se você treinar em casa, né? Tenta fazer esse exercício. Gravar um vídeo com esse diálogo que a gente trabalhou aqui.
Nada mais. Pega esse diálogo, repete e grava um vídeo se apresentando, falando seu nome, né, onde você mora, qual a sua profissão, que idade você tem, qual a sua nacionalidade. Então, assim, isso, né, você já vai estar aprendendo ali, já vai estar se expressando, tá? É esse o objetivo. Então, pratica. E Pratica. é só uma última coisa. Mais tarde vai ter uma live no Instagram às 19h, às 19 horas. A gente vai ter um convidado para conversar sobre a vida de estudante em Paris em tempos de Covid, em tempos de Covid. E ele vai falar também como que foi o processo, como que é estudar na França e tal, sobre alojamento, onde morar, como pegar trem, essas coisas, quais são os benefícios que os alunos podem ter e tal. E eu acho que isso é bom e interessante para quem futuramente quer ir estudar na França ou em Paris. Então, fiquem ligados e eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante e vocês são todos e todas convidados e convidadas. É isso aí. Merci beaucoup. Merci. A gente vai ficar mais um pouco. Quem tiver dúvida pode colocar no chat e a gente responde. Ok? Ah, ótimo. Ok. À la prochaine. À la prochaine. Vamos ficar por aqui.